Bom, mais uma vez, bom dia. Eu sou a Patrícia Davidson, mestre de cerimônias deste evento, e os acompanharei neste terceiro e último dia do Congresso da Qualidade em Metrologia Equalab 2023. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar com os nossos agradecimentos aos patrocinadores que contribuíram na viabilização e sucesso deste evento, que são eles a Tecra e a Mito Toyo Sul-Americana. Nossos agradecimentos especiais à diretoria do Instituto Senai de Inovação de Materiais Avançados, Escola Senai Mário Amato, que nos honrou com a cessão do espaço para a realização do Equalab, e também aos colaboradores da escola que nos deu todo o apoio necessário. Estendem-se também os agradecimentos aos apoiadores e parceiros que foram primordiais na divulgação deste evento, aos membros da comissão organizadora, moderadores, debatedores e palestrantes, os nossos sinceros agradecimentos, e agradecemos também a inscrição e participação de todos. Antes de darmos início, eu gostaria de informar que os participantes do Equalab 2023 poderão interagir com os integrantes dos painéis ao final das apresentações para as suas perguntas, sinalizando para a nossa assistente de sala que lhes entregará o microfone. Informamos ainda que os painéis terão apresentações sequenciais dos palestrantes e ao final das apresentações terá um debate coordenado pelo moderador do painel, respondendo a todas as perguntas. Além disso, ao final de quaisquer apresentações, estaremos apresentando um Media Code, onde basta apontarem a câmera dos seus celulares para terem acesso às apresentações diretamente nos seus aparelhos de modo offline. Informamos ainda que todos os inscritos receberão um certificado digital de participação no e-mail cadastrado, e neste mesmo e-mail terá um formulário de avaliação do Congresso. Se respondido, receberá a gravação de todo o evento. Mas antes de darmos início ao painel 9, eu quero convidar ao palco o professor Celso Scaranello, presidente da REMESP, e também convidar o senhor Carlos Alberto Coelho, diretor do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e Biotecnologia. Vamos lá, a palavra é sua, professor Celso. Bom dia a todos. Espero que tenham descansado bem essa noite, né? Ontem foi um dia bastante agitado, com muito conteúdo. Eu posso dizer que eu estou muito feliz com os resultados que nós estamos alcançando aqui, sob o ponto de vista da qualidade de um evento, da qualidade das palestras, dos palestrantes. Está sendo maravilhoso. Mas o momento agora é de apresentar para vocês um amigo, né, professor Carlos Alberto Coelho, um amigo de alguns anos, né, trabalhamos juntos no Senai. E quando eu trouxe a ideia de fazermos o nosso Congresso da Qualidade em Metrologia, na hora o Carlos falou, traz para cá, vamos fazer junto. Né? Principalmente porque essa unidade aqui, ele vai falar um pouquinho, ela é maravilhosa. E você vai ver o que ele tem aí para contar para vocês. Então, Carlos, em nome da REMESP, eu queria agradecer a todo o trabalho da equipe da Escola Senai Mário Amato, do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados, pelo apoio que foi dado à REMESP, desde o primeiro dia, desde a preparação. Nós tivemos aqui pessoas que não mediram esforço. Um deles estava em cima, olha lá, dá um tchauzinho, é esse aí. Ele que foi uma pessoa fundamental para que a gente deixasse tudo funcionando, mais o Adriano. Enfim, mas eu gostaria que você desse umas palavrinhas para falar um pouco do seu trabalho, porque o professor Carlos, ele dirige essa unidade aqui na Escola Mário Amato, mas também dirige a escola lá Bom Retiro, do Instituto Senai de Inovação em Biotecnologia. Então imaginem vocês como que anda a cabeça dessa pessoa aqui, que eu vou passar a palavra agora. Carlos, muito obrigado, viu, por tudo.
eu agradeço, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Né? Infelizmente, por força de compromisso, né, só pude comparecer hoje ao evento, estar aqui com vocês, e é uma grande satisfação receber o Ecolab, receber esse importante evento já há mais de 25 anos. 25 anos, né? Então é um evento bastante tradicional, né, e muito relevante para toda a sociedade científica, tecnológica, industrial, né? E para mim, uma satisfação pessoal. Né? O Celso fez uma breve introdução, mas foi através do Celso que eu pude, que eu vim para o Senai, né? Ele contratou em 2004 para um grande projeto que o Senai tinha naquela época, que era um centro de metrologia, quer dizer, ele já tinha essa visão, né? Foi uma iniciativa já bastante visionária aqui em São Paulo, onde seria nucleado, né, todos os laboratórios então, que o Senai tinha, né, de ensaios meteorológicos, eram por de 23 a 25 laboratórios acreditados naquela época, eles seriam nucleados em uma unidade que seria em São Caetano. Por fim, o projeto acabou, ele não foi para frente, né, mas o tempo passou, né, eu trilhei minha carreira dentro do Senai, né, passei por diversas áreas e principalmente na área da inovação, né, onde eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com o Celso na Administração Central, na Fiesp, e onde eu fiquei por 10 anos. E agora, né, como diretor da unidade, aqui do Senai Maria Marta, desde 2018, a gente pôde trazer um pouco mais de confiança para o nosso gestor, para a nossa administração aqui, com relação a projetos, tanto de pesquisa aplicada, né, como também as iniciativas frente aos laboratórios que temos aqui nessa unidade. Né? Então, essa confiança propiciou agora que nós pudéssemos avançar de novo um projeto que nós tínhamos lá em 2004. Então, essa unidade aqui vai receber, né, toda a educação, né, que hoje a gente opera aqui, que nós temos a oferta de cursos técnicos, curso superior e outros cursos livres, né, já está sendo migrado para uma unidade do Senai aqui no centro de São Bernardo, né, e todo esse campus aqui vai ser vocacionado aí para a oferta de pesquisa e serviços tecnológicos, né, incluindo toda a parte de metrologia do Senai de São Paulo. Então, é um grande projeto. A gente está aqui estimando aí aproximadamente 65 laboratórios de diversas naturezas, né, muitos deles aí acreditados, né, prestando serviços aí para toda a sociedade de uma forma geral. E esse projeto já iniciou, né, a partir de 25 já começa a obra, né, a partir de janeiro de 24, a gente já começa com obra efetiva, que é onde toda a educação já vai ser migrada. Então, o ano que vem, isso aqui vai virar um grande canteiro de obra. Né, e o avião voando, né, que a gente tem que, o Instituto, o Gustavo vai apresentar, né, meu colega aqui do Instituto de Inovação, ele vai apresentar os nossos resultados, a gente está numa ascensão muito boa. Né, o Instituto ele é credenciado junto ao INETA, junto à Embrapa, nós temos o selo da Embrapa agora para a oferta de pesquisa aplicada. Isso conferiu para o Senai aí um estampo, um selo de excelência aí quanto à oferta de pesquisa, que não era o nosso, não era tão trivial, não era o nosso principal foco. O Senai é muito reconhecido pela formação profissional, pela rede de laboratórios, e agora, né, o Senai também se posiciona como provedor de tecnologia e pesquisa aplicada. Tá bom? Não vou me alongar muito, Celso. Acho que o evento, aproveitar o nosso tempo com as palestras, que hoje vai ser um dia bastante interessante para a gente. O tema da NANO é muito relevante aqui, também será apresentado. A maioria dos nossos projetos aqui tem a nanotecnologia aí inserida, né, nas discussões, como também a questão da sustentabilidade, descarbonização. Acho que são as principais palavras aqui que a gente embute em todos os projetos, né, de desenvolvimento de materiais para vários setores, automotivo, aeroespacial, indústria alimentícia, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Eu é que agradeço. Nós temos aqui que agradecer muito a você, Carlos. Mas eu lembrei de uma coisa nos nossos tempos de projeto do Centro de Meteorologia, que nós estávamos em um processo de transição entre a presidência dentro da presidência da Fiesp. Estava saindo naquele momento o presidente e entrando um novo presidente. E o que acontecia, principalmente para os colegas do Inmetra, é que o pessoal achava que nós íamos concorrer com a Inmetra. Jamais, porque o nosso processo, o nosso projeto inicial
era um projeto educacional também. O objetivo daquele nosso centro, né, um pouco diferente agora, que vamos partir para pesquisa e desenvolvimento, né, está muito bem instalado aqui na Escola Maramato. Naquele tempo, a gente tinha um viés da educação, formar meteorologistas de calibração e de ensaios. E essa percepção parece que não houve, até um pouquinho de ciúme, talvez, e a gente acabou abortando aquele projeto, que tenho certeza, como o Carlos está à frente agora, muitos daqueles conceitos que a gente discutia lá todo dia estarão sendo colocados. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Cadê o... Eu preciso dar um... Não tem um brindezinho aí? Não chegou. Cadê o pessoal da infraestrutura? Não chegou, mas eu vou ali fora e vou dar um brindezinho para você. Tranquilo. Sinta-se em casa, tá? No evento da Remesp, evidentemente, porque a casa aqui é toda sua. Então, vamos caminhar? Vamos lá, obrigada, Carlos. Obrigada, professor. Bom, então vamos dar início aos trabalhos e apresentaremos agora o painel 9 desta manhã com o tema Simpósio de Metrologia para a área da nanotecnologia. E para compor este painel, eu convido ao palco como moderador o Sr. André Flores, diretor da Nanolow. Tá, só apresentando, André é pesquisador na área econômica e jurídica em nanotecnologias, possui formação multidisciplinar em direito, economia e administração e internacional, contratos internacionais e de tecnologia em Durham, na Inglaterra. Possui gestão da inovação na Universidade de Salamanca, Espanha, e inovação e sustentabilidade na SCUL, Coreia do Sul. É mestre em Economia pela Unicinos, com ênfase em Economia da Nanotecnologia e especialista em Tributação da Inovação pela ESMAFERS. Possui experiência multissetorial consolidada na área de inovação, atuando em empresas do setor automobilístico, moda, metalúrgico, metal mecânico, químico, moveleiro e calçadista, com resultados consolidados em programas de ideias para inovação academicamente. Já atuou como professor universitário e pesquisador, possuindo interesse na área de nanotecnologias, economia da nanotecnologia e marcos regulatórios em nanotecnologia. Integra o grupo de pesquisa GIDIM, Dinâmica Econômica da Inovação, da Unicinos, e é membro integrante da Associação Brasileira de Nanotecnologia e do Comitê Científico da Metronano da Remesp. Você quer dar uma palavra antes de eu chamar a primeira palestra? Eu acho que foi isso que me avisaram. Vamos lá, André. Depois eu chamo a primeira palestrante. Então a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas. Satisfação a gente estar aqui no evento do Congresso da Qualidade de Metrologia. Eu gostaria de agradecer ao presidente da Remesp, Cristiano Celso, muito obrigado pelo convite, da gente poder estar discutindo isso. E, especialmente, moderando a atividade do simpósio que trata esse tema tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a nanotecnologia. Então, eu convido a todos que a gente tenha um bom debate a respeito do desenvolvimento da nanotecnologia no nosso país. Contamos aí com diversos palestrantes nesse momento que, sem dúvida alguma, vão nos abrilhantar essa manhã com muita inovação tecnológica, conectando aí todo o Sistema Nacional de Inovação, aproveitando a localidade também do Senai e acima de tudo, desenvolvendo esse tema que a gente precisa debater muito ainda para que possa ter uma perspectiva de crescimento como a gente está tendo internacionalmente. Então, eu sempre costumo dizer, nas introduções dessas falas, a Nano vem crescendo de forma exponencial, pessoal, de uma forma muito significativa.
nos últimos 15 anos, uma perspectiva econômica de chegar até, em 2025, a 3 trilhões de dólares de investimentos públicos e privados. Né? E por óbvio, o debate, a discussão, o desenvolvimento tecnológico perpassa por uma tecnologia de propósito geral, por óbvio. Ou seja, capacidade de transformar novas matérias, a capacidade de transformar novos produtos, novos processos em uma escala atômica molecular. Então, é um pouquinho disso que a gente vai escutar hoje, né? Dizendo a todos também o importante papel da metrologia nesse desenvolvimento tecnológico da Nano, e especialmente tornando esse simpósio dentro do Congresso como uma agenda de nanotecnologia no nosso país. No ano passado tivemos o Metronano, o primeiro congresso de metrologia focado na área de nanotecnologia no Brasil, e esse simpósio aqui dá continuidade àquela pauta de discussões que foi iniciado, e aqui, sem demagogia, agradecendo ao professor Celso por reunir essa nova pauta que por muitos anos ficou distante das discussões de agenda, e hoje, com alguns eventos importantes para a nossa área, acabam se tornando. E o simpósio, por óbvio, tem esse papel aqui, de a gente tornar uma agenda de discussões de nanotecnologia, da área de metrologia, discussões que, por muitos anos, uma iniciativa nacional do governo americano, iniciativas da União Europeia, acabam por mais de 25 anos já sendo debatidas fora, internacionalmente, né? E que aqui no Brasil, de fato, se começa provavelmente uma nova era da nanotecnologia com as agendas que a gente está tendo. Queria então agradecer a presença de todos e passar a palavra para a cerimonialista para que a gente possa iniciar de fato esse debate. Lembrando, né, pessoal, que não se tem a ideia de ser um monólogo, né? Então estão todos convidados para que a gente possa discutir, debater, sanar perguntas e dúvidas, né? Porque eu costumo dizer, o futuro da nanotecnologia, a nanotecnologia não é o futuro é agora, é o nosso presente, e acima de tudo, esse espaço aqui é parte dessa construção para o desenvolvimento de novos materiais e o desenvolvimento da nanotecnologia no Brasil. Obrigado, gente. Ficam todos convidados aí para que a gente possa ter uma nanomanhã de muitas discussões e de muitos avanços nessa área. Obrigada, André. Então, para compor esse painel com o tema Atividades do Inmetro em produção de materiais de referência para nanoobjetos, provimento da confiabilidade ao desenvolvimento de materiais nanoestruturados, eu convido o Sr. Oleski, chefe da divisão de materiais do Inmetro, e também a Sra. Joyce Rodrigues de Araújo, chefe de laboratório de fenômenos de superfície e filmes finos de SI do Inmetro. Eu vou apresentá-los. Bom, o Oleski é graduado em Física de Materiais pela Universidade Estadual de Kharkiv, em 1994, na Ucrânia. Tem mestrado em Engenharia Nuclear pela Universidade de São Paulo, em 1998, Brasil, e doutorado em Física pela Universidade Joseph Fourier, em 2003, na França. Trabalhou como pós-doutor na Universidade de Beirut, Instituto de Geociências da Baviera, na Alemanha, em 2004 e 2006, e na Universidade de Chicago Center for Advanced Radiation Research, nos Estados Unidos, em 2006 e 2007. Atualmente é pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade no Inmetro, atuando em projetos voltados ao desenvolvimento e à padronização de metodologias de análise de diversos sistemas de materiais. E apresentando a Joyce, ela possui doutorado em Química pela Unicamp e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Atualmente é chefe do Laboratório de Fenômenos de Superfície e Filmes Finos da Divisão de Metrologia de Materiais do Inmetro e também coordena o Fórum Grafeno,
pelo Inmetro, trabalhando ativamente em padronização e certificação de grafeno. Bom, eu não sei quem vai começar a apresentar, ninguém me avisou, mas a palavra é sua. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de começar com um agradecimento aos organizadores pelo esse convite e a oportunidade de apresentar nossas atividades relacionadas à produção de materiais de referência para objetos. Rapidamente vou percorrer as atividades relacionadas à produção de materiais de referência para objetos, entrelaçando a apresentação de projetos e produção dos materiais de referência junto com assuntos correlatos, tais como algumas definições básicas relacionadas a novos materiais, cadeias de rastreabilidade metrológica, relacionados a esses sistemas, também atividades relacionadas a ensaios de proficiência, ensaios, comparações interlaboratoriais, e na sequência da minha apresentação, a minha colega Joyce, ela vai contar para vocês atividades relacionadas a um sistema específico, que é os materiais de grafeno. Joyce coordena atualmente diversos projetos relacionados a esse tema, e eu acho que é bom ouvir as informações sempre da primeira mão. Pode ser? Pergunta que já fica retórica: por que se preocupar com nanoobjetos? Aplicações são inúmeras, os nanoobjetos permeiam praticamente todas as indústrias, todas as tecnologias, o uso, ou seja, os benefícios, o usufruto das propriedades diferenciadas desses sistemas, comparando com seus homólogos atômicos ou moleculares, ou com extrapolações de sistemas global, nano, constitui um sério de desenvolvimento nanotecnológico. Bom, e por que se preocupar com referências também nesse ambiente de discussão? Respostas são outras, mas eu vou colocar da seguinte forma: o mundo se tornando cada vez mais competitivo, principalmente o mundo tecnológico. E essa competição, essa disputa, no fundo, gira em torno de competição de padrões e referências, de todos os tipos e formas. Referências sociais, padrões econômicos, padrões culturais, se quiserem, e, obviamente, padrões técnico-científicos. A prosperidade de uma sociedade, inclusive a própria soberania, ela é diretamente relacionada à capacidade da sociedade de produzir esses padrões e referências e, principalmente, ter reconhecimento desses padrões e referências fora. Bom, então, o Inmetro contribui fortemente para a produção, desenvolvimento e manutenção de padrões e referências no Brasil relacionadas aos processos de medição e, especificamente, em relação a materiais de referência, que todo mundo conhece, que é a melhor ferramenta analítica para provimento de qualidade aos processos de medição. Laboratórios acreditados conhecem muito bem a finalidade de materiais de referência para a validação dos seus processos de medição e validação dos seus resultados. Bom, mas no caso de nanomateriais, os problemas começam desde a sua definição, que evoluiu bastante nos últimos 15 anos, desde a primeira definição do ISO. Eu aqui coloquei para vocês uma referência da Comissão Europeia, da última definição de nanomaterial. Não vou reproduzir ela porque é muito longa, muito detalhada. Bom, essa referência é justamente voltada a aspectos legais e políticos da definição, mas podem ter certeza que justamente essa definição será aplicada em qualquer processo de certificação de nanomateriais. Bom, e mais importante dessa definição é a classificação correta de material. Se ele vai ser nano ou não, porque a classificação errada pode levar a grandes prejuízos relacionados à segurança, em primeiro lugar, do consumidor e também
prejuízos econômicos para fabricantes de produtos à base de nanomateriais. Bom, o essencial aqui, problema, eu diria, básico aqui, que ainda a taxa de incerteza que temos hoje para métodos de avaliação, de classificação de materiais sendo não, visando técnicas confiáveis e industrialmente viáveis, ainda é grande. Eu só coloquei para vocês uma referência, essa faixinha relacionada a uma das técnicas que é considerada a primeira técnica de triagem para a indústria de classificação de materiais por análise de área superficial específica por Becker. Por favor? Bom, então, além de o problema de definição, vários outros aspectos relacionados a nanomateriais começam a transparecer dificuldades na hora de produzir materiais diferentes. Então, primeiramente, não há consenso de usuários sobre a necessidade de aplicações de uso desses materiais, o que torna a demanda, ou seja, o volume da demanda desconhecida, que é o problema para o produtor de materiais diferentes. Bom, segundo ponto, que talvez seja primeiro, é necessário um comprometimento muito grande de recursos financeiros e tempos para a produção de materiais diferentes. A homogeneidade de materiais nano, normalmente atrelada à sua escala nano, é muito difícil, ela é correlacionada, então a escala de homogeneidade fica muito baixa, o que torna o provimento de erro devido à não homogeneidade da ordem menor do erro do próprio resultado de caracterização é muito complicado. Bom, a estabilidade de nanomateriais normalmente é muito mais baixa do que materiais comuns, o que torna os estudos de estabilidade bem mais problemáticos para dar validade por tempo razoável à estimativa de diferença. E talvez o principal. O desenvolvimento nanotecnológico está bem mais na frente do desenvolvimento de métodos de caracterização cientificamente fundamentados e validados. Bom, então, a caracterização realmente, em certas ocasiões, torna-se totalmente problemática. Bom, e, finalmente, a documentação sobre materiais de referência para nanomateriais deve evitar, ou seja, no máximo, as expectativas falsas de usuários em relação a esses materiais de uso inadequado. Então, com isso, eu percorri rapidamente o processo de fabricação de materiais de referência, justamente destacando as peculiaridades desse processo para materiais nanotecnológicos. Pode passar? Bom, e certamente a etapa de caracterização, a etapa mais fundamental crítica na produção de materiais de referência. Então, a validade, a confiabilidade do resultado de medição que o laboratório emite, ele se baseia em vários componentes. Vamos considerar uma cadeia de rastreabilidade, vamos simplificada típica para técnicas de análise, como, por exemplo, experimento dinâmico de luz. Bom, então, o laboratório emite resultado embasado num procedimento padronizado, previamente validado, obviamente, por um também procedimento padronizado e equipamento calibrado, utilizando ou um provedor de calibração ou o próprio laboratório via partículas padrão, certo? Que por sua vez são produzidas pelo produtor de partículas padrão, certo? Que por sua vez calibrou de alguma forma essas partículas padrão. Então, até aí, laboratórios compreendem o processo, porém, o que está desenhado naquele circulinho ainda continua sendo caixa preta para muitos laboratórios. Eu gostaria de gastar 5 minutinhos justamente para abrir para vocês essa caixa preta e mostrar a situação atual no Brasil com a rastreabilidade meteorológica na nobreza. Eu vou começar com algumas definições, certo? Porque é daí que parte tudo. Acho que segunda-feira, o Sérgio, não lembro o sobrenome, Dani Tutor
já apresentou algumas coisas desse tipo, definições e tal. Atualmente, nova definição do metro, que foi aceita pela BPM em 2019, ela apenas estabelece que essa definição deve se embasar na velocidade de luz fixa, aquele valor, quase 300 milhões, medido em unidades metros por segundo, em que segundo é determinada pela frequência de átomos de sais. Certo? Então, essa definição atual, ela basicamente implica na definição anterior, que definia metro como distância percorrida por luz em vácuo por 1 dividido por aqueles quase 300 milhões segundos. Bom, por que essa universalização da definição? Ou seja, como é que entender esse processo de universalização da definição do metro através de uma constante universal, que é a velocidade de luz em vácuo? Bom, então a humanidade pegou as melhores ferramentas que tem para definir a velocidade de luz, melhores padrões, melhores instrumentos, definiu, ou seja, determinou experimentalmente essa velocidade de luz, fixou essa velocidade de luz e redefiniu agora o metro desta forma. Bom, desvinculado de qualquer objeto ou qualquer processo de medição, tornado absolutamente universal para todos. Bom, então, agora o metro não depende de nada, apenas da constante de velocidade de luz. Então, desmaterializando a definição, porém, precisamos materializar a sua realização prática. Por favor. Como é que é realizada essa realização prática hoje? Aqui está o símbolo de BPM, vocês conhecem todos, não? Por favor. Essa moça no meio, na realidade, está segurando o bar e representa o metro. Bom, por favor, próximo. Bom, próximo. Bom, então, pegamos uma fonte de luz, coerente, pegamos um relógio, bem preciso, exato, e medimos o tempo que essa luz percorre entre esses dois pontos de barra, pastelzinha da escola. Bom, funciona perfeitamente para distâncias da ordem de Terra a Lua. Bom, para, vamos dizer, distâncias terrestres, esse tempo, ΔT, basicamente medido diretamente através da frequência daquele laser relacionado ao seu comprimento de onda. Bom, então essa basicamente para vocês rapidamente como é que é realizado na prática o metro. Por favor, próximo. Então, para vincular o tempo com a comprimento de onda frequência de laser, a gente precisa de relógio atômico. Temos no Brasil em 3 locais os relógios atômicos que realizam esse famoso Universal Time Calibrated, UTC, que vocês podem ver às vezes quando buscam fuso horário. Bom, teria no Inmetro, no Observatório Nacional e na USP são raros esses instrumentos, relógios atômicos. No Inmetro temos um laser estabilizado, neon estabilizado com átomos de iodo. Este é o nosso padrão primário de comprimento e ligação entre relógio atômico e laser é feita pelo equipamento chamado pente de frequência, muito preciso, instrumento que gera frequência com extrema exatidão. Bom, calibrando o laser de frequência, laser de luz primária, a gente consegue calibrar lasers secundárias e a partir de lasers secundárias podem ser construídos os equipamentos. 2 tipos, na realidade, de equipamentos. Um é a de força atômica, certo? Microscópios de força atômica, cuja scanner é controlado por esses lasers calibrados, focamentos de scanner. Bom, ou também a base de interferometria, microscópios de interferência. Bom, e um dos microscópios construído no Inmetro é o microscópio LIN. Bom, e a partir desses equipamentos a gente consegue calibrar os artefatos microscópicos, padrões secundários, transferidos para usuários, vamos dizer, finais, para a indústria. Bom, então, esse nível primário, essa parte de relógio atômico e laser, primário, nível secundário, esses equipamentos de microscopia, e, finalmente, nível de produção, tecnologia, justamente, esses padrões de referência a artefatos microscópicos, para você ter ideia de custo, de mais ou menos preço de 19 antes da pandemia.
Bom, esses aí é muito caro, para cima mais ou menos no nível primário de grandeza mais, para baixo mais, os outros de grandeza menos. Só para você ter a ideia, por favor, próximo. Slide. Tá. E apenas esses dois atualmente são formais oficiais de provimento de rastreabilidade para metrologia dimensional para a escala nanométrica. Próximo, por favor. Então, só para vocês darem exemplo, o que é esses padrões secundários? Bom, por favor, mais um? Tá, só para... Volta. Tá. É uma tecnologia, a mesma tecnologia para a produção de chips, microprocessadores, ou seja, gravação química, litografia. Aquele ali, em si, basicamente, é um artefato microscópico que foi utilizado no metro numa comparação chave entre as metrologias, só para demonstrar a capacidade e possibilidade desse provimento de rastreabilidade. Próximo, por favor. Bom, esse, por exemplo, artefato microscópico típico que vocês podem encontrar no mercado, ele é vendido, a gente utiliza nos laboratórios de microscopia de força atômica. Essas imagens, esse é padrão de altura de cerca de 20 nanômetros, e ali já interferograma obtido no microscópio limpo, está no movimento. A gente tem capacidade de verificar e calibrar já estes artefatos microscópicos no Brasil. Próximo, por favor. Esse, por exemplo, o exemplo do nosso próprio estudo, que travou um pouco no passado, mas eu acredito que a gente vai retomar, relacionado à produção de provas de artefatos microscópicos, sua calibração, o nosso microscópio interferométrico, é a altura, mas a princípio é possível depois, com certa manipulação, transformar a padrão de altura em padrão de eixo X e Y também. Próximo, por favor. Bom, então, mais um clique. Agora vocês mais ou menos compreendem o que significa essa caixa no finalzinho dessa pirâmide de rastreabilidade metrológica. Bom, então, é isso que deveria ser feito para garantir a validade de resultado de medição de objetos na escala nano. Próximo, por favor. Bom, e agora eu vou passar rapidamente, justamente pelos materiais de fato produzidos ou em produção. Começo pela diferença de ouro. Em 2018, a DIMAT, do Inmetro, junto com colegas da área de biologia, sintetizou e envasou esse material em frascos, incluindo o procedimento de tratamento antibacteriano de frascos. Os materiais são muito suscetíveis à contaminação biológica. Bom, próximo, por favor. Bom, esse material não é um material de referência certificada, é um material de referência. Então, valores de referência foram produzidos para duas técnicas de análise dimensional: espalhamento dinâmico de luz e microscopia eletrônica de transmissão, com tamanho nominal 15 nanômetros, por favor. Bom, os valores relatados no relatório vocês podem, a princípio, acessar nesse link. Tamanho por DLS, tamanho de diâmetro hidrodinâmico, tamanho por microscopia eletrônica de transmissão. O relatório apresenta também alguns valores informativos relacionados a outras propriedades dessa suspensão de nanopartículas de ouro, e o uso pretendido desse material é justamente controle de qualidade. Bom, desenvolvimento de métodos de análise dimensional por técnicas DLS e transmissão eletrônica. Bom, e também algo que a gente está visando hoje, eu vou comentar mais na frente um pouco mais, relacionado a mais uma técnica de análise dimensional com grandes perspectivas, desenvolvida na divisão de metrologia química do Inmetro, é o ICP de partículas únicas. Bom, mais na frente vou comentar um pouco mais sobre esse tema, por favor. Empolgados com, basicamente, esse é um caso de sucesso que a gente teve, principalmente por parte de usuários que estão pedindo da gente, sem muita divulgação desse material de referência. A gente sintetizou, estamos em produção de segundo lote de material de referência. Ouro, em geral, é um material
provavelmente mais estudado, nanopartículas de ouro, são nanoobjetos mais estudados devido a várias qualidades, tais como biocompatibilidade, a estabilidade química muito grande, a facilidade de manipulação e a produção de objetos com forma e distribuição de tamanhos bem definidos. Além disso, ultimamente, mais uma aplicação interessante de ouro, que ouro tem característica de permeabilidade e retenção celular muito boa, o que torna ele aplicável em diagnóstico, monitoramento e tratamento celular. Bom, e essa característica, além de outras características de ouro, eletrônicas, óticas, bom, todas essas características criticamente dependem do tamanho, da distribuição de tamanho, de concentração de nanopartículas. E primeiro lote que a gente fez de material de referência, ele já vamos entrar duas técnicas de análise dimensional por espalhamento dinâmico de luz e microscopia eletrônica de transmissão. Esse segundo lote já vai lidar com mais duas caracterizações de dimensões, com mais duas técnicas, microscopia eletrônica de varredura e microscopia de força atômica, e visamos também, talvez, próximos lotes já para a técnica por microscopia de massa, plasma acoplado individualmente, então, ICP single-particle, ICP-MS. Bom, em relação a essa última, próxima coluna, eu gostaria de fazer um rápido comentário. Por que é tão importante? Porque o maior desafio metrológico hoje é justamente caracterização de nanopartículas em um meio biológico, meio líquido, meio sólido. E essa técnica, ela justamente representa a possibilidade de rastreabilidade real metrológica a unidades, desta vez a unidade de quilograma. Bom, e atualmente, no âmbito da IPM, corre esta comparação lateral entre institutos de metrologia. Então, acredito num futuro próximo a gente vai ter capacidades metrológicas para caracterizações também de concentrações de nanopartículas em meios em número. Próximo, essas são as caracterizações do segundo lote, a parte de análise de homogeneidade já terminamos, caracterizamos, está em processo de desenvolvimento, estudo de estabilidade, e acredito que brevemente a gente vai lançar esse segundo lote de nanopartículas de ouro em suspensão também. Próximo, por favor. E, obviamente, um dos propósitos de uso desse material é disseminação, certo? Disseminação de capacidades de caracterização, que a gente vamos promover, acredito, no ano que vem já vai sair o segundo ensaio de proficiência. Esse foi resultado antes da pandemia, que travou um pouco essa atividade. A gente promoveu o primeiro ensaio de proficiência em análise dimensional de nanopartículas de ouro por técnicas DLS e transmissão, microscopia eletrônica de transmissão. Bom, próximo, por favor. Bom, e segundo exemplo é o material de referência já certificado, material de referência de hidroxapatita. Hidroxapatita é um mineral de grupo de fosfatos. Ele tem uma boa biocompatibilidade de materiais. Ele é natural, mas pode ser sintetizado também. Então, nesse caso, nossos colegas da ICBPR sintetizaram os lotes desse material, certo? E a hidroxapatita é um componente essencial de tecidos mineralizados, como ossos e dentes do corpo humano. Por isso, a gente acha aplicações biomédicas, odontológicas, também na engenharia tecidual. Bom, o próximo, por favor, é muito importante, devido à peculiaridade da sua estrutura, onde ocorrem facilmente substituições catiônicas e grupos aniônicos são facilmente substituídos. É muito importante ter uma referência de estrutura estequiométrica, e justamente essa referência foi produzida no Metro, com o auxílio dos nossos colegas de metrologia química, e certificaram
as frações máxicas de cálcio e fósforo, também razão cálcio e fósforo. Além disso, a gente realizou estudos e fornecemos no relato certificado desse material os valores informativos relacionados aos parâmetros estruturais desse material e também tamanho de cristalitos. Próximo, por favor. Bom, e por finalizar essa parte de apresentação de projetos, um projeto que travou um pouco, mas estamos retomando, relacionado à produção de materiais de referência para óxidos metálicos, dióxido de titânio, de zinco, sílica. Estamos atualmente no processo de frasqueamento desses lotes de materiais, 4 lotes que a gente está pretendendo produzir. Próximo, por favor. Bom, o propósito básico desses materiais seria calibração de titânios de PET, como eu já comentei, uma técnica que é visada como primeira escolha de triagem para a classificação de materiais nano-hormonal. Bom, e propriedades visadas de simplificação, justamente áreas específicas de produção química, além de outras propriedades, características dimensionais que a gente consegue agregar como valores informativos a esses materiais. Próximo, por favor. São algumas ilustrações de dificuldades na parte de análise dimensional que encontramos esses materiais. Materiais são agregados e aglomerados. Aqui são micrografias, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão de óxido de zinco. A princípio, a gente consegue distinguir partículas primárias, mais ou menos uniformes, do ponto de vista do seu formato e distribuição, porém já o dióxido de titânio, essas partículas aparecem extremamente aglomeradas. Isso é a típica situação para esse dióxido, isso é a típica dificuldade de caracterização dimensional. Por favor. E a gente trabalhou bastante para resolver esses problemas dentro de projetos nanovales. Não sei se vocês já ouviram falar, é um consórcio de muitos e muitos institutos, tanto meteorológicos como de pesquisa, que uniram esforços justamente para desenvolver métodos de caracterização de nanomateriais para fins de definição da sua toxicidade. Bom, então aqui, por exemplo, vocês estão vendo micrografia e aparente tamanho muito maior do que o tamanho que vocês enxergam microscopia de transmissão de partículas primárias, certo? Próximo, por favor. E outras técnicas acabam de revelar, por exemplo, a difração de raio-x é uma das técnicas que melhor, do ponto de vista de macroscopicamente representativa, demonstrou justamente esse tamanho que estamos observando de fato no microscopia eletrônica de transmissão. Bom, aqui permite, vamos dizer, agregar outras técnicas que são mais fáceis, mais práticas, industrialmente mais viáveis para classificação e caracterização de nanomateriais. Próximo, por favor. E, finalmente, vou comentar um pouquinho sobre BET, 2 minutinhos. Como eu falei, é uma técnica que é atualmente visada de primeira escolha para a triagem. Bom, algo que a gente está desenvolvendo, talvez de rastreabilidade, existem possibilidades de correlação de tamanho, o tamanho de PET, em tamanho virtual, com outras técnicas indiretas de análise dimensional, abrindo dessa forma possibilidades de redução dessas incertezas que eu comentei no início em relação à classificação de nanomateriais. E por fim, pode passar? Vou apresentar justamente a cadeia de rastreabilidade para a PET. A peculiaridade aqui que realmente a técnica que pode ser rastreada às unidades, sistema de informação de unidades, porque o instrumento, ou seja, valores de área superficial estão baseados nas medições de pressão, volume, temperatura, algo que é rastreado, certo? Via as cadeias de rastreabilidade clássicas, combinando, obviamente, com
seja, a robustez dessa técnica pode ser combinada com já materiais de referência existentes e também com, vamos dizer, refinamento de procedimentos. Próximo, por favor. E a gente ativamente participa no âmbito da organização de pesos e medidas, justamente no desenvolvimento desse método e uma recente comparação CHAI, que foi feita entre vários institutos de metrologia, lidou com um sistema que é bem parecido em termos de área específica superficial com grafenos, ou seja, sistemas com área específica superficial muito grande. E nesse ponto eu terminar e passar para a Joyce a palavra, que vai continuar justamente com grafenos, tá? E vai apresentar para vocês atividades que a gente desenvolve para padronização, certo? Desse sistema de materiais. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Celso para estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá no Metro. Agora fica fácil para eu falar sobre o grafeno, depois dessa aula de metrologia, nanometrologia, que o Alexei concedeu aqui para a plateia. E eu vou falar aqui do case do grafeno, né? Talvez muitas pessoas aqui da plateia já escutaram, né? Tem muitos estudantes aqui agora, muito bom também, né? Ter esse público aqui presente. O grafeno, ele é um nanomaterial, né? Propriedades avançadas, e de forma alguma ele vai virar uma commodity, né? Ele é um material que realmente ele tem propriedades únicas e é diferente de qualquer outro material. Então, dada a especificidade, né, da estrutura do carbono, a estrutura SP2, né, como eu sou formada em química, posso falar um pouco sobre isso. A gente tem uma estrutura bidimensional, com um caráter que concede propriedades mecânicas, ópticas, elétricas avançadas por uma estrutura extremamente organizada, a estrutura dos átomos de carbono no grafeno. E nós vimos estudando esse material, ele tem diversas aplicações. A gente tem na indústria brasileira hoje diversos segmentos que vão ser beneficiados com o uso do grafeno. Então nós podemos citar algumas indústrias que vão ser beneficiadas. A indústria de plástico, a indústria da construção civil, a indústria eletrônica, óleo e gás, citando as que eu lembro agora de cabeça, né, que a gente vem interagindo fortemente. Então, aqui eu contextualizei algumas aplicações do grafeno. Pode passar, por gentileza, slide. E dentro dessa cadeia de rastreabilidade metrológica, o grafeno, ele tem, sim, uma necessidade de rastreabilidade metrológica, porque tem uma questão que permeia o grafeno, que é a diferenciação do grafeno de outras formas alotrópicas do carbono. Então, a definição de um grafeno autêntico é uma questão chave para aplicação em larga escala pela indústria brasileira. Então, nesse sentido, o Inmetro vem atuando, né? Não só o Inmetro, o Senai é um grande parceiro. Hoje a gente vem interagindo também com universidades. A gente constituiu o Fórum Grafeno há mais de um ano. Foi uma agenda da presidência do Inmetro para que essa questão da definição da assinatura do grafeno e o mapeamento, né, das principais aplicações industriais sejam colocados, e o Inmetro ele vem dialogando não somente com a academia e empresas, mas também com órgãos de governo para facilitar questões como comércio, tributação, todas as questões também de normatização foram trabalhadas pelo Inmetro junto à ABNT. Nós tivemos a publicação esse ano da primeira norma, da tradução da norma ISO em grafeno, que foi feita em conjunto da ABNT pelo Inmetro. E aqui a gente coloca a parte do material de referência, que é uma das formas de rastreabilidade. Não é a única, mas é uma forma de você prover confiança em classificação de grafeno. Então, esse é um projeto que foi financiado, que está em andamento, está sendo financiado pelo programa Inova Grafeno, CNPq. São diversos projetos hoje que são fomentados em grafeno, principalmente pela FINEP também,
né? FAPERJ, nós somos do Rio de Janeiro, então a FAPERJ apoia muito também esses projetos. Então a parte técnica, olha que você falou bastante aqui sobre a parte técnica, o grafeno, ele não é só um material, podem ser diversos tipos de grafeno também. Então, por exemplo, o óxido de grafeno é um dos grafenos que a indústria hoje pode fabricar. Mas tem, por exemplo, o grafeno obtido por CVD, tem o grafeno obtido por esfoliação mecânica em fase líquida, que o pessoal vem fazendo muito hoje para obtenção em batelada do grafeno. E o Inmetro decidiu, né, junto com alguns outros parceiros, fazer o primeiro material de referência. E esse material de referência, ele parte de um processo de oxidação química do grafite, tá? O processo conhecido como tecnologia de Hammers. Pode passar, por gentileza. Bom, então, a gente tem hoje reservas de grafite. Então, por que o grafeno é uma agenda brasileira? Porque nós temos a matéria-prima, o recurso inicial, que é o grafite, principalmente no estado de Minas Gerais, né? Nós temos a Nacional do Grafite, né, que é o principal produto extrator do grafite da natureza. Tem outras rotas sendo estudadas, né, a obtenção de grafeno a partir de biomassas, que também é uma possibilidade futura, mas o grafite ainda é o principal meio de transformação. Então, a partir do grafite, você escolhe a rota sintética e, necessariamente, para você conseguir classificar o grafeno segundo as normas foram publicadas pela BNT em conjunto com o Inmetro, você vai precisar ter laboratórios equipados com equipamentos que não são triviais, né, digamos assim. O Alexei colocou aqui, por exemplo, a questão dimensional. Então, você vai precisar definir, por exemplo, número de camadas do grafeno, você vai precisar de um microscópio de força atômica, você vai precisar ver o tamanho lateral, você vai precisar ter microscópio eletrônico. Para a definição, por exemplo, das fases, da oxidação, da pureza, você vai precisar ter um espectrômetro Raman, um XPS, enfim, são várias técnicas. Não tem uma única técnica que define grafeno, mas você precisa ter laboratórios que consigam fazer as medições para falar, assim, se o seu material se trata de um grafeno ou se seria um grafeno nanoplatelets, né, que a indústria vem produzindo muito hoje, e também pode ser aplicado em diversas aplicações. Por favor, pode passar o slide. Então, todas essas técnicas de caracterização que vocês estão vendo foram feitas para o material de referência em questão. O Inmetro possui esses laboratórios, né, lá em Xerém, não sei se vocês conhecem, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, ali fica aproximadamente 50 quilômetros da capital. Então, nós temos esses equipamentos instalados para ser possível produzir o material de referência e fazer os ensaios de proficiência para que depois a gente possa chamar empresas e universidades para comparar os resultados com o Inmetro. Então, aqui é feita essa caracterização, nessa triagem do grafeno. A gente recebe vários grafenos também, muitas empresas, universidades vêm enviando para a gente amostras para a gente dar um laudo e falar que o material é realmente, de fato, grafeno. Então, a partir de toda essa demanda, o Inmetro decidiu conversar com outros atores, né, e criar um programa de certificação de grafeno. Né? Não é assim a minha área no Inmetro, sou metrologia científica, mas nós estamos em interlocução com a área da avaliação da conformidade, né, que o Valnei fez uma palestra brilhante na terça-feira, para criar um programa onde a gente possa estabelecer requisitos, né, para que empresas voluntariamente possam participar dos ensaios de proficiência e ter um selo do Inmetro autenticando ali o grafeno. Então, esse é o objetivo de tudo isso que a gente vem fazendo. Pode passar. Bom, então como que isso se correlaciona com o padrão primário, né, que o Alexei colocou? Hoje, os institutos de metrologia internacional, né, finalizando aqui a minha fala, a gente participa de um instituto, de uma organização de metrologia que se chama VAMAS, onde toda a parte de metrologia de materiais ela é estabelecida por consenso entre especialistas de diversos países, né? Então, cada país tem como se fosse um Inmetro, né, os INEMAIs,
E as pessoas se reúnem uma vez por ano, né? Daqui 2 semanas vai ter a próxima reunião, o INMET vai estar lá representado, para levar o que está sendo feito aqui no Brasil e quais são as demandas metrológicas e nanomateriais. Então, a gente vem participando dessas key comparisons em grafeno, participamos já em diversas técnicas, microscopia, XPS, BRT, que o Alexei comentou aqui, para definição de área superficial. Então, nós validamos os resultados dos laboratórios do Inmetro, participando dessas comparações interlaboratoriais e comparando os nossos resultados com outros institutos de metrologia de outros países. Pode passar. Então, aqui são alguns resultados, né, dessas comparações interlaboratoriais. Normalmente, a parte dimensional, você faz medições de tamanho de partícula, depois você utiliza um programa de processamento de imagens para contar as partículas e ver a distribuição dessas partículas e se elas estão ali, segundo a norma, enquadradas com um nanomaterial. Pode passar? Bom, então a parte metrológica, passando rapidamente, né, para não estourar meu tempo, como que o Inmetro está colocando isso hoje, né, num cenário mais abrangente? A gente vai ter daqui 2 meses, né, dia 24 de novembro, um encontro aqui nesse mesmo teatro, né, o Senai Malha Mata. A primeira reunião nacional do Fórum Grafeno vai ser feita aqui. Todos esses importantes nomes, né, do grafeno vão estar aqui conversando sobre essa agenda para a criação do programa de certificação e outras demandas também importantes acerca de acreditação, de testagem de grafeno, vão estar sendo discutidas aqui, né? E todos que queiram participar, estudantes, profissionais interessados nessa temática, podem se inscrever nesse evento, tá? A inscrição já está acontecendo. E era isso que eu ia apresentar para vocês, né? Fica aí o meu contato, pode passar, que é o grupo, né? O grupo que vem trabalhando nisso, assim, algumas pessoas, tem muito mais pessoas do Inmetro envolvidas, mas aqui são as pessoas que estão trabalhando na parte científica, porque todo o trabalho metrológico necessita do técnico fazendo a medição, tratando os resultados, né? E obrigada pela atenção, fica aqui o meu contato para quem precisar tirar alguma dúvida ou tiver alguma demanda que eu possa ajudar. Obrigada, Joyce, pela apresentação. Obrigada, Joyce. Eu passo a palavra ao moderador, André, para umas considerações finais. Vamos lá, André. Joyce, obrigado. Alexei, muito obrigado pela contribuição de vocês para o nosso simpósio de nanotecnologia. Uma aproximação muito didática e muito importante para que a gente possa entender os avanços do Inmetro e de todo o desenvolvimento das questões metrológicas a respeito da nano, né? O grafeno, por óbvio, né, é um tema que chama muita atenção, tem sido empenhado muitos esforços, né, no desenvolvimento de novos produtos, então eu acredito que o público também está ansioso para fazer algumas perguntas e questioná-las. Nós vamos fazer essa abertura, então, para o público poder conversar e bater um papo com vocês e na sequência a gente faz um break, né? Isso aí, André. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém tem uma pergunta para fazer, levante a mão. Acho. Bom dia, eu me chamo Carolina, eu sou professora técnica de química. Como a Joyce comentou, eu fiquei interessada na parte do grafeno em relação ao plástico. A minha pergunta é: qual seria a relação do grafeno com o plástico na área do... Seu nome, por favor? Carolina. Oi, Carolina. Então, o grafeno em polímeros, ele vem sendo utilizado como carga, tá? Então, assim, já se utiliza várias formas alotrópicas de carbono para reforço, por exemplo, reforço mecânico, né? Em polímeros.
as fibras de carbono, carbon black, até nanotubos, né, já foram muito testados. O grafeno, ele, por ter uma elevada área de superfície, pela questão da bidimensionalidade, ele promove efeitos de reforço mecânico e ele, pela propriedade elétrica, ele também torna o material condutor. Então, assim, tem outras propriedades também, né? Vem se testando como barreira, né? Por exemplo, embalagens. O pessoal testa incorporação de grafeno para funcionar como uma camada de barreira para impedir que, por exemplo, você tenha ali a degradação de um alimento, como se fosse aquela Tetra Pak, se você lembra, né? Você tem uma camada metálica entre camadas de papelão, de plástico, etc. Então, o grafeno, ele tem já, assim, uma certeza, uma eficácia do ponto de vista mecânico, elétrico. Na parte de barreira também se vislumbra muitas aplicações. E também, assim, na parte do setor automotivo, vem se falando muito na utilização do grafeno como reforço na parte de estrutura, né, do veículo. Então, é uma aplicação que você diminui o peso, por exemplo, quando você troca uma peça metálica por uma peça polimérica com grafeno. Então, isso é uma das, né, são muitas aplicações. Mais alguém? Alguma pergunta? Você não tem pergunta de Tem nanotecnologia? lá no fundo. Eu sou o João e eu queria perguntar sobre a aplicação do grafeno na tecnologia. Como foi dito, ele é um material condutor, então tem como eu trocar o grafeno pelo silício, por exemplo, para construir processador e microprocessador na área da tecnologia? Olha, o silício é uma tecnologia muito consolidada, né? O grafeno, ele não vai substituir o silício. O grafeno, ele é um material que, na verdade, não vai substituir ninguém. Ele é um material que ele vem para somar dentre os outros que já existem. Até porque o grafeno, em termos de propriedades elétricas, ele não tem o mesmo comportamento do silício. Tá? Ele tem propriedades diferentes em termos de mobilidade iônica, em termos de mobilidade, transporte de carga. Então, se vislumbra muito o uso do grafeno na parte de armazenamento de energia, capacitores, baterias, sendo que o silício ele tem uma aplicação muito voltada à indústria eletrônica, né, pela questão ali da superfície, e ele funciona de uma forma ali, digamos assim, mais direcionada para a parte de eletrônica, enquanto que o grafeno ele viria mais ali na parte de armazenamento de energia. Então, ele não vai substituir. Ele normalmente ele pode até ser colocado junto ao silício, a outros materiais condutores, né? Normalmente se usa também materiais ali, híbridos com grafeno, mas substituir de forma alguma. Ele vem sempre para trazer mais benefícios dos materiais que já se encontram no mercado. Mais uma pergunta ali no fundo. Luiz Silva, do IFI. Como o Congresso é associado à metrologia, qual é o impacto dos modais de certeza durante o processo de determinação dos padrões que vocês utilizam? Essa pergunta foi Qual é o impacto dos padrões? Como vocês definem os modais de certeza para a definição dos padrões que vocês utilizam como referência para o sistema? Mas assim, na cadeia de rastreabilidade metrológica, para materiais, tem um grande problema em relação, por exemplo, à medição de grandezas físicas. A priori, é possível, porque assim, o material é composto por átomos, certo? Átomos, moléculas que são a ordem de 10 a 20
23 elementos, desde 23 objetos, que a priori é possível rastrear suas forças, deslocamentos de cada desse objeto individual e fazer essa rastreabilidade às grandezas, tipo força, deslocamento, etc., como tal. Mas nem computador hoje qualquer mais potente capaz de fazer isso. Então, o caminho prático hoje é justamente fazer material, ou seja, propriamente dito, que representa, seja um material representativo de característica de interesse, para ser a referência dessa característica. Existe um procedimento já mais ou menos validado por décadas e décadas de produção desses materiais de referência. Já tem ISO, norma, ISO 634 de produção, guias, tem várias formas. Algo que eu não comentei devido à falta de tempo, ISO define 3 tipos de materiais de referência. Materiais de referência genérico, materiais de referência certificado. Existe mais um material de referência que chama material de referência para controle de qualidade. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente, gradativamente, vocês reduzem requisitos para material de referência. Requisitos em termos da sua homogeneidade, certo? Incerteza daquele valor que ele carrega, dando você referência. Certo? E nanotecnologia, especificamente para partículas em pó, existe uma norma de material de referência de teste. Esse material de referência é muito interessante, não sei se vocês conhecem, bom, porque ele dá oportunidade de desenvolver um método onde não há material de referência. Então, a gente entra naquela história ovo e galinha. Para desenvolver um método, eu preciso de um material de referência. Para desenvolver um material de referência, eu preciso de um método de caracterização validado. Então, eu não tenho método de caracterização validado. Como sair desse loop? Bom, tal ISO oferece material de referência de teste, Test Reference Material, especificamente para pós, nanopós, material de pó, na qual vocês presumem a homogeneidade e estabilidade. Ela é presumida em relação àquela característica que vocês querem ter como referência, porém ele é estável e homogêneo em relação a outra característica. Então, esse jogo ISO permite justamente para sair desse impasse, mas é exatamente isso. O material carrega aquela característica, existe uma caracterização assim, bem meticulosa, estudos, como falei, compromisso muito grande de recursos é necessário produzir, principalmente tempo para produzir um material de referência. Sua estabilidade de longo prazo ele exige vários meses para garantir que esse material que vocês adquirem de um fornecedor de material de referência é válido. Então, aquele valor, aquela incerteza, não são do teto tirados. Esse realmente são estudos muito grandes hoje, e inclusive todos os provedores ou construtores de material de referência, eles têm programas de monitoramento. Então, qualquer problema reportado pelo usuário de material de referência é automaticamente sanada em todo o lote. Então, se houver um problema de, por exemplo, desvio, vocês observam sistematicamente que alguma coisa está errada com o seu material, vocês podem... É bom que vocês reportem imediatamente para verificar todo o lote, ou tirar o lote, ou substituir a amostra, ou alguma coisa desse tipo. Obrigado, mas só um pouquinho. Alô? Sim. O motivo da pergunta é porque na área aeroespacial a gente tem uma demanda muito mais forte de segurança associada a materiais. E vocês não citaram, pelo menos fui capaz de perceber, aplicações na área aeroespacial. E por isso a demanda da equação de contagem de circuito. Não sei se ajudou. Devido à falta de tempo, simplesmente, eu até coloquei, talvez na apresentação, vai ter a definição de tecnologias aeroespaciais, principalmente materiais que são substituídos hoje, materiais metálicos, materiais magnéticos, para peso, mas hoje não temos ainda material de referência para compósitos, nanocompósitos, estou falando.
a priori, uma das tarefas, mas antes a gente tem que certificar a carga. A gente tem que poder certificar a carga. E como eu mencionei aqui, o principal problema hoje não é caracterizar a carga nanoscópica. O principal problema é caracterizar a nanoscópica no meio. Esse é o maior hoje desafio. Eu comentei uma das técnicas que justamente vai subsidiar o desenvolvimento de várias metodologias, a validação de várias metodologias relacionadas à certificação de compósitos, nanocompósitos, por exemplo. Só mais uma pergunta. Vamos lá. Bom dia a todos. Joyce. Bom dia, Joyce. Sou o Fernando Fertonelli, da Unesp. E minha pergunta é bastante simples. Eu queria saber o seguinte. Indo ao encontro da pergunta de uma das alunas presentes, que aliás foi muito interessante, há um estudo, a senhora sabe se há um estudo da toxicidade desse produto? Eu vou dizer porque é a minha pergunta. Eu tenho uma estudante que é da área de eletroquímica que está trabalhando junto com uma empresa e surgiu um parque tecnológico de São José do Rio Preto. Já passaram por incubador, hoje já estão no mercado de empresa própria. Mas eles estão usando grafeno como substrato para propor um eletrodo que é sensível a determinadas bactérias. O que está acontecendo é que quando nós adicionamos a bactéria à superfície do eletrodo, é um mini eletrodo que tem 3 milímetros de diâmetro, as bactérias morrem. Mas não é minha área, né? Assim, essa área eu pessoalmente não trabalho com grafeno, eu trabalho com sistemas micro e nanoestruturados, mas argilosos. Sim, obrigada pela pergunta, muito boa pergunta, inclusive. Bom, em relação à toxicidade, o grafeno, todos os nanomateriais, né, a princípio, se assume que são não seguros para utilização, até que se prove o contrário. Então, a parte de regulamentação em toxicidade, ela é muito cautelosa nesse sentido. É claro que cada nanomaterial tem a sua especificidade. As nanopartículas de ouro, elas já têm ali uma aplicação médica, já tem aplicações em cosméticos, os óxidos de zinco, óxidos de titânio, já tem uma segurança na utilização desse tipo de nanomaterial. Em relação a nanomateriais de carbono, tem vários estudos que relatam efeitos bactericidas, por exemplo, do grafeno. Não só bactericida, amebicida, né? Tem vários trabalhos acadêmicos que já relataram esses efeitos, realmente existe, tá? Por diversas razões, por exemplo, o óxido de grafeno é hidrofílico, então ele adsorve na superfície essas bactérias e elas são inativadas ali pela questão ali até da abrasividade do grafeno, funciona como uma faca cortando essas bactérias, é bem interessante, tem vários artigos sobre isso. Agora, em relação à liberação do grafeno para utilização em várias aplicações, essa é uma questão que procuram muito em metro e a gente precisa muito da Anvisa nesse sentido. Por quê? Porque o estabelecimento da base regulatória para toxicidade vem sendo estudado muito pelo professor Grangeiro lá do Metro, que é uma referência nessa área, e nós estamos junto com ele estabelecendo esses aspectos regulatórios, né? A gente fornece para ele, para o grupo dele, né, que trabalha na parte de metrologia, na área de biotecnologia, essas amostras, e eles vêm testando esses efeitos para estabelecer se o material ele é seguro para aplicação, por exemplo, em embalagem, né? Por enquanto, o grafeno ele só pode ser utilizado em camada intermediária, ele não pode estar em contato com o alimento. Não se tem ainda uma definição, né, de qual o efeito a longo prazo em aplicações envolvendo saúde e meio ambiente. Então, isso tudo está sendo, nesse momento, discutido. A gente vem revisando textos para criar essa base regulatória e isso virar projeto de lei, né, para que esse material ele possa avançar nessa produção para aplicações nessa área.
só complementando essa nanotoxicologia, toda essa ciência, ela esbarrou literalmente no primeiro passo na seguinte contradição. Sai publicação de oxytitânio, nanodioxytitânio tóxico. Sai publicação no mês seguinte de oxytitânio não tóxico. Quando se analisa publicações, eu até fiz no passado, talvez os dados mudaram um pouquinho, mas mais de, no caso desses sistemas específicos, mais de 30%, só 30% de trabalho de toxicologia dão algum tipo de caracterização desse material. Falando em dióxido de titânio, pessoas usaram dois sistemas absolutamente diferentes do ponto de vista nano, do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de distribuição de tamanho, do ponto de vista de concentração de partículas. Bom, além de outras, por exemplo, química de superfície, talvez algum tipo de funcionalização presente, etc. Então, quando a gente fala em grafeno, tem que entrar um pouco mais no fundo. Quantas camadas? Qual a funcionalização da superfície? Qual o tamanho lateral? Quais complexos oxidativos estão agarrados a ele? E muitas coisas. Por isso, logo, essa área partiu para aquele projeto NanoValid, justamente para criar métodos confiáveis de caracterização. Então, comparar testes de toxicidade apenas com materiais literalmente de referência. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, um dos objetivos é justamente fornecer um material muito bem caracterizado, um material de interesse para nossos grupos de biologia, para eles de fato produzirem resultados toxicológicos confiáveis. Bom, é isso. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Eu convido o professor Celso para vir ao palco para dar mais alguns recados. Vamos lá, professor, e entregar o certificado de vocês. Eu queria só fazer uma referência. Vocês estão vendo que nós estamos diante de grandes autoridades do mundo da nanotecnologia e outros virão na sequência. Eu queria agradecer. Eu estava ali sentado, infelizmente eu não ouvi umas partes, mas eu estava vendo que me impressiona a vibração como todos falam sobre essa matéria. A alegria, como a gente fala, a gente gosta demais disso, né? E um dos grandes, né, André? Um dos grandes motivos de a gente continuar falando de tecnologia nos nossos eventos é exatamente poder trazer isso tudo para o mundo do pessoal da metrologia, da avaliação da conformidade, que eu acho que é fundamental. E nós fizemos o ano passado, virtualmente, vocês tiveram a oportunidade de participar, eu já também, o primeiro workshop, o primeiro seminário de nanotecnologia. E eu falava para o André hoje cedo, quando a gente chegou, está nos brindando, ele vem de Porto Alegre para poder, e o pessoal do Rio de Janeiro também, vem trazer, vamos dizer, a manutenção desse tema nos eventos do Empalado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês vão voltar, hein? Porque no final nós vamos ter mais perguntas. E eu vou entregar aqui já o certificado. Cadê o certificado? Estão aí? Peço que venham aqui para a gente fazer a foto. Vamos fazer a foto, mas com o compromisso que depois do intervalo a gente vai voltar para cá.
Minas, especialmente, onde vocês devem saber que nós fizemos uma jornada de apresentações no outro auditório de trabalhos que foram submetidos ao nosso empalar. Pessoas que entregaram o seu tempo, né, para produzirem apresentações, artigos, e submeteram isso tudo ao empalar. E ontem, durante a nossa permanência lá no auditório, eu tive um prazer muito grande de conhecer um trabalho que eu quero que vocês conheçam aqui também. Né? Eu vou pedir para vir ao palco. Ela está ali falando. Quando ela fala com os lábios e com a mão. A Carolina Evangelista Cardoso, que é uma honra de recebê-la, e o Matheus Matos Gima. Eles fazem parte de um grupo de pessoas dentro do Senai que fazem um trabalho de inclusão fantástico. E quando eu percebi que nós tínhamos lá o Matheus, ele é estudante de mecânica de usinagem. Imagina só uma pessoa que, infelizmente, não ouve mexendo em máquinas rotativas que produzem ruídos que podem provocar acidentes. Esse é o Matheus. Só que o Matheus teve a grande alegria, vamos dizer assim, de ter uma pessoa como a Carolina Evangelista Cardoso, que é auxiliar técnico de inclusão para deficientes auditivos. Ela dedica a sua vida a levar a tradução em Libras para pessoas como o Matheus. Então, essas duas pessoas ontem, enquanto estavam sendo apresentadas as palestras, o Matheus atento em cada detalhe da apresentação, e a Caroline, por meio dos lábios e de Libras, da movimentação das suas mãos, ela traduzia cada detalhe daquelas apresentações para ele. Foram 10. Quando eu cheguei no final do dia, eu olhava a expressão da Caroline. Imagine só você ficar 8 horas, 7 horas, traduzindo da forma como ela está fazendo. Então, gente, eu fiz questão de trazer esses dois aqui até para deixar um pequeno brinde para eles. Estão aí? Eu pediria ao pessoal da organização que trouxesse os nossos brindes também para os nossos convidados. Mas antes de mais nada, eu queria parabenizar o trabalho da Carolina. Eu vou deixar ela falar também, não posso, tá? E quero passar para ela para falar um pouquinho para vocês. É uma beleza o trabalho desse pessoal. Dela e de outras tantas. Como que chama a nossa colega que está aqui presente? A Marta. Cadê a Marta? Levanta. Está aí? Oi, Marta. A Marta também é uma profissional da inclusão, só que ela trabalha numa outra linha. Então, a homenagem que eu vou fazer para eles aqui, faço para você também e para todos aqueles que têm trabalhado com inclusão. Mas o que o meu maior sonho, vou dizer sonho e consumo, gente, é que eu encontrar para o Matheus, para outros tantos, né? Eu já penso isso há muitos anos, eles nunca conseguiram transformar em realidade. Que um laboratório, ou que uma empresa que faz uso da metodologia de calibração possa utilizar o trabalho desse jovem que está se formando no Senai e que certamente vai poder dar uma contribuição grande para a metrologia. E eu brincava com ele: você quer ser metrologista? E ele aprendeu tanta metrologia aqui no Senai e ontem com as palestras que eu tenho certeza que ele poderá no futuro ser um bom metrologista. Então, gente, antes de eu passar a palavra para a Carolina,
salva de palmas para esse pessoal representado aqui. Parabéns, viu, Carolina? Parabéns, viu, Matheus? Cadê os meus vizinhos? Ah, tá aqui. Agora chegou. Chegou. Essa é uma lembrança pequena, mas que vai ser parte da vida de vocês e desse momento tão especial e da alegria que vocês me proporcionaram e tenho certeza que proporcionou para muitos dos colegas aqui no auditório. Vem aqui. Falar primeiro e depois. Muito obrigada, né? A gente não esperava, né? Essa alegria de estar aqui, né? Também, junto com vocês, participando desse evento importante. E é muito bom, porque a gente que trabalha na inclusão, principalmente na área da deficiência auditiva, a gente sabe a dificuldade, né, do surdo de ter acesso, né, à informação. Porque, justamente devido à barreira da comunicação, eles não têm muito acesso a informações como essa, por exemplo, que está aqui presente no Congresso. Então, a gente poder trazer, né, essa informação, né, para o deficiente auditivo é muito gratificante, porque isso pode abrir caminhos para eles também, né? No futuro, né? Por exemplo, que ele falou, né, que nem o Matheus está falando agora, abre porta para novos caminhos, né? E isso abre portas para que outros surdos também tenham acesso à área de fonometrologia, possam trabalhar, né, nessa área, ter acesso a essa informação e abrir novas portas e caminhos para eles. Então, a gente agradece bastante, né, estar presente aqui e poder levar esse conhecimento para o Matheus também. Uma curiosidade que eu não falei. A nossa professora aqui, ela conhece metrologia também, porque ela é técnica em mecatrônica. Ela é formada pelo Senai, da unidade nossa, que eu digo nossa, porque eu ainda me sinto dentro do Senai, de Vila Mariana. Ela é formada em mecatrônica. E mecatrônica tem muita metrologia, né, Lúcio? Eu acho que essa era a homenagem que eu queria prestar e compartilhar com vocês a alegria que eu estou sentindo no nosso evento, que sempre traz pessoas fantásticas, vai trazer umas pessoas que normalmente ficam no anonimato que precisam ser valorizadas. Vocês imaginem ela falando agora para o Matheus sobre meteorologia. Eu estou já vendo o Matheus trabalhando numa bancada, fazendo calibrações, vai ser maravilhoso. Gente, nós vamos fazer agora... Vamos lá, mais uma salva de palmas. Nós faremos um intervalo por top 3 de 20 minutos e retornaremos ao próximo painel daqui a pouco. Até já.